E aí eu já vou fazer uma pergunta mais aberta para a gente ir conversando e tentando construir algum raciocínio aqui e levar alguma informação, algum conhecimento e alguma luz para os nossos ouvintes e o pessoal do YouTube que está nos acompanhando. Qual é a importância da música para a nossa vida? Olha, Kiko, a gente conseguiria falar aqui horas e horas a fio a respeito da importância da música. E quando você formula a pergunta falando sobre a importância, você já dá um pontapé inicial muito bacana. Porque, de fato, nós somos seres musicais, né? A música faz parte da nossa vida desde o momento que nós nascemos, mas também faz parte da nossa vida no âmbito espiritual. Como diz o maestro Rossini, né? Não é que haja música na espiritualidade, pois que a música vem de lá, né? Então, e aí é uma reflexão que a gente faz, porque apesar da gente visualizar com alegria esse trabalho, essa atividade do movimento musical espírita, a gente ainda percebe um certo preconceito, ou talvez um certo desentendimento em relação à importância da música. A música, como os próprios espíritos nos dizem, é uma linguagem universal, né? A música, ela tem a capacidade de enternecer as nossas almas, ela tem a capacidade de nos trazer reflexões, e quando a gente utiliza a música para o belo e para o bom, e a gente pode depois aqui conversar um pouquinho sobre o que seria a música espírita, né? Vamos. Que é sempre um dilema, mas ela tem essa capacidade de trazer de uma forma lúdica e potencializada pela harmonia, pela melodia, de trazer essas reflexões, de enternecer as nossas almas. Basta a gente ver que a música, ela faz parte do processo, inclusive, de outras artes, né? Então você vê, por exemplo, a beleza de uma dança. A música, ela faz parte dessa arte, processo, né? Num teatro, num cinema, o que traz a emoção, além da emoção dos artistas, é a música, né? Quer dizer, você tem ali uma cena em que você está falando, por exemplo, uma cena romântica. Se você não tem uma música com esse cunho fazendo a base dessa cena, certamente ela não vai trazer a mesma emoção, né? Então a música, ela faz parte da nossa vida. E é engraçado porque, assim, no movimento espírita, a gente ainda não, pelo menos a meu ver, né, a gente ainda não percebe essa importância. Não se dá ainda a devida importância. É claro, cidades como eu que tenho a oportunidade de perambular por vários lugares do Brasil, a gente percebe sim que existem cidades, como é o caso de Leopoldina, de Cataguases e de tantas outras, que já dão esse valor à música, que entendem a importância da música, né, como ferramenta para a divulgação da doutrina espírita e para a evangelização das nossas almas. Mas a gente percebe ainda que em muitos lugares ainda a gente não tem ainda esse valor, esse entendimento da importância. E é engraçado porque a música, ela tem menções vastas na doutrina espírita. Na literatura espírita. Na literatura espírita, de forma geral. Então, Emmanuel, Joana, não estou nem falando só das obras básicas, né? Porque eu considero as obras básicas, eu considero todas as obras de Allan Kardec, são 32 obras, né? A gente às vezes fala só das 5, mas na Revista Espírita, Maestro Rossini fala de uma forma assim tão bela a respeito da música, da importância da música para o espírito, né? Mas Kardec também, lá na 251, perguntou sobre a música, né? Se a música, ela é importante, se ela internece, se ela é sensível aos espíritos. E a resposta tem até um certo puxão de orelha para nós, né? Porque eles dizem, mas vocês estão falando da música terrena? Né? O que é a música terrena diante da música espiritual, né? Então ele compara ali ao grunhido de selvagens, né, diante de uma música harmônica.
Então, assim, é de uma importância tão grande que a gente se perde aqui no mar de possibilidades da gente falar a respeito, né? Mas Joana de Ângeles, Emmanuel, né, saindo ali, buscando as obras subsidiárias, o próprio Leon Denis, né, que foi contemporâneo de Allan Kardec, tem uma obra belíssima, que talvez seja até preterida, mas uma obra belíssima que fala do espiritismo na arte, né? E que fala sobre a importância da música, até colocando a música como um dos principais, das principais artes, exatamente pelo fato dela contribuir com as outras. E aí você tem a possibilidade da letra, né, que te traz alguma reflexão, impulsionada pela melodia, que internece a alma, né? Então, é de uma importância, é de uma beleza tão grande, e eu tenho orgulho e honra de poder, né, ter essa possibilidade de trabalhar no movimento musical espírita. E eu costumo brincar que a minha obra é uma possibilidade de autoevangelização, uma oportunidade que Deus me deu para me autoevangelizar, né? Porque muitas vezes eu me pego e digo, você não tá fazendo o que você canta, né? Mas também é uma oportunidade bendita de auxiliar outros corações, porque eu tenho tido grandes retornos, e muitas vezes até pelo fato da gente trabalhar demais, né, no movimento, ter muitos convites e tal. Eu confesso a você que chega uma hora que a gente falou, opa, peraí, deixa eu dar uma freada, deixa eu dar uma... Quem sabe não está na hora de parar e tal. Mas alguns retornos que eu recebo, assim, que trazem, que são de uma sensibilidade e que denotam uma ajuda imensa que a música... Eu estou falando particularmente do meu trabalho, mas a gente sabe que isso ocorre com todos os trabalhos, né? O quanto que a música auxilia em determinados momentos da vida das pessoas, né? E isso é muito legal, é muito bacana, aí a gente se sente bem, se sente orgulhoso no sentido de que a gente percebe que a música está cumprindo o seu papel e o trabalho está cumprindo o seu papel. Você vai me cortando aí, que nada, tá ótimo, cara. E assim, nem pense na hipótese de parar, Hércules, pelo amor de Deus, né? Nem você, nem nenhum dos amigos que estarão com a gente logo à noite. O trabalho que vocês fazem, às vezes eu sinto também, que é um trabalho muito de formiguinha, assim, né? Porque vocês não encontram o espaço, a estrutura que a música merece no movimento, né? Mas ainda assim, o pouco que é feito tem um impacto muito grande, muito importante, e acho que não pode parar. Para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, se quiser, pode seguir lá no Spotify, Hércules Mota. Tem trabalhos lindos, músicas lindas. A gente acho que já usou quase todas já nos nossos trabalhos aqui. Mas vamos lá. Aí você já, na sua fala, Hércules, você já trouxe pra gente, aí já levantou uma questão que ela é relativamente polêmica, né? Mas que eu acho que vale a pena a gente conversar, discutir, sem talvez a necessidade de criar uma definição ou uma classificação, né? Que seja inflexível, mas é legal a gente pensar sobre isso, refletir sobre isso. A música espírita, no que ela difere de outros tipos de música? Sim. De outras classificações, né? Não sei se a gente pode... Pois é sempre um tema complexo, né, de ser avaliado, porque de fato nós não temos hoje uma definição do que seria uma música espírita. Muitos poderiam dizer, não, música espírita é aquela música que fala de conceitos espíritas. E a gente vai perceber no vasto trabalho que é realizado por vários artistas do movimento espírita que existem músicas que são muito ecumênicas e que poderiam ser tocadas, por exemplo, em qualquer ambiente religioso sem ferir nenhuma das filosofias, né? Agora, claro, existem também canções, eu até posso dar um exemplo, né? Por exemplo, Sou um Ser Maior, né? Que é uma das canções que eu tive a oportunidade de receber aí da espiritualidade. É uma música que tem conceitos espíritas, né? Porque ele fala da trajetória do espírito, inclusive da trajetória nos reinos da natureza, né? Então, assim, é uma canção que poderia, vamos dizer assim, se
se classificasse, né, uma música espírita com conceitos espíritas, poderia ser dita como espírita? Poderia. Mas eu acredito que a música que nos traz qualquer tipo de reflexão no sentido do crescimento, no sentido do bem, né, do enternecimento da alma, que nos traz uma certa sensibilidade, que nos faz pensar em alguma coisa, ela por si só já poderia se classificar como uma música que poderia ser utilizada no movimento espírita. E a gente tem diversas canções dessa, inclusive nas MPBs de artistas famosos. Uhum. Então você tem, eu posso citar aqui, por exemplo, Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento, né, que fala exatamente sobre essas idas e vindas do espírito. Né? Talvez ele nem tenha tido essa intenção, mas a percepção dele de verificar, né, que fazer uma analogia ali como uma estação em que tem gente que chega e tem gente que vai, né? Então esses encontros e despedidas que ele fala tão bem numa canção tão bela. Mas temos também Sol de Primavera, de Beto Guedes, né, que tem uma frase maravilhosa, né? A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, o que eu acho que serve muito para nós espíritas, né? A gente sabe tudo de cor, mas ainda não consegue vivenciar totalmente, né? Estamos aí nessa luta, essa de autoavaliação, de autoconhecimento e nessa tentativa. Então, eu acho que é difícil a gente classificar uma música espírita. Eu acho que não existe essa classificação. Essa é uma música espírita. Eu, por exemplo, já toquei Sol de Primavera em diversas casas espíritas e muito bem recebida, né? É muito bem cantada por todos que conhecem. Então, assim, eu acho que qualquer música, né, que tenha esse cunho de fazer a gente refletir, de fazer a gente pensar, de nos emocionar de alguma forma, né, é muito interessante. E ainda existe a questão do gosto musical, né? Porque muita gente também fala, a música espírita, às vezes até muito preconceito na casa espírita, porque não, aqui não pode entrar uma bateria, por exemplo, né? Não pode entrar uma música barulhenta. É claro, há que se haver um discernimento para cada situação. É claro, por exemplo, num desfile de escola de samba, você não vai botar uma música clássica. Então, existem os momentos corretos para tudo. Mas, por exemplo, existem pessoas que gostam de samba, existem pessoas que curtem pagode, existem pessoas que gostam de música clássica e tal. De rock, né? E por que então não haver um rock, né? E temos vários também nesse sentido, em que você tem uma letra reflexiva, e que você tem uma letra que, por exemplo, que pode colaborar na reflexão de um jovem, por exemplo, né? Então, assim, de fato é um tema complexo. Eu acho que não há uma definição de música espírita, mas eu acho que com discernimento a gente pode se utilizar das várias músicas, das variadas estilos, né? Mesmo no movimento espírita a gente temos grupos de rock que tocam com letras belíssimas, né? Temos grupos de pagode com letras também belíssimas e tal. Então, eu acho que essa diversidade causa uma unicidade, né? Então, eu acho que é bacana isso. Eu também acho. Eu fiquei feliz da nossa conversa, de você ter dito que não dá pra gente classificar, porque se desse eu ia ficar triste. Pois é. Porque eu acho reducionista, né? Exatamente. Talvez, se houver algum tipo de classificação, ela vai ficar apenas no âmbito do gosto, né? Isso. Eu gosto desse estilo, não gosto desse, e tudo bem, a gente respeita essa diversidade, como você disse, ela é saudável para nós. Exato. Mas eu acho que o que a gente tem que primar é justamente por isso, assim, olha, qual é o efeito, o que essa canção, com essa letra, somada a esta melodia, me traz, né? Exatamente. E você pode observar, Hércules, eu não sei tocar nada, não canto, mas gosto muito de música, então eu ouço muito música, ouço bastante. Você pode observar que às vezes você tem uma letra, acontece nos dois sentidos, tá? Você tem uma letra dentro de uma melodia, que encantou todo mundo ficou feliz, fez bem e tal. Um outro músico pega a mesma letra, dá uma mexida na melodia, não é a mesma coisa. Sim. Ela não te toca como a original estava te tocando.
E no sentido contrário também, assim, né? Você pega uma melodia, um estilo ali, e que aí você vai pegar uma outra letra que estava num outro estilo e que fica legal às vezes, né? Sim. Então eu acho que vai muito dessa coisa do quanto te toca, do quanto que do resultado que ela provoca na sua alma, assim, né? Sintonizada, afinizada com essa questão do gosto, né? Isso aí, Agora, eu acho que a gente poderia falar, já que a gente não quer classificar a música espírita, a gente poderia falar de música espiritual? Sim, eu acho que é bem mais, né? Sem dúvida alguma, bem mais sintonizado com essa questão da emoção, do sentimento. Né? Porque é o que a gente estava comentando, né? Há canções que não têm um mínimo objetivo de trabalhar num movimento espírita, mas que trazem reflexões maravilhosas, né? Então, elas são espiritualizadas. É claro, né, que a gente, nós que estudamos a doutrina espírita e que nos aprofundamos, a gente vai entender, inclusive, o mecanismo da música quando a gente se aprofunda ali no estudo das vibrações, dos fluidos, né, dos pensamentos. Então, assim, da mesma forma que a música, ela é utilizada e deve ser utilizada para o bem, né, gerando compositores virtuosos, como a própria doutrina espírita, através do Rossini, também fala. É claro que, assim como todos os segmentos, existem também, e a gente sabe, os espíritos que nos influenciam também para situações que não são tão boas. E muitas das canções, né, outro dia eu estava ouvindo uma palestra achei muito interessante o posicionamento do palestrante, que ele diz assim: veja bem, essa pergunta de Allan Kardec, a 251, né, que os espíritos respondem, vocês aludem à música terrena, né? Quer dizer, o que é a música terrena perto da música espiritual? Essa pergunta foi feita no século XIX, quando aí existia uma grande expansão da música erudita na Europa, né? Eu fico pensando que seria essa resposta dos espíritos. Pelo amor de Deus, não vamos nem pensar nesse aspecto. Que seria a resposta desses espíritos hoje. Né? E a gente sabe que a música, da mesma forma que ela gera uma emoção positiva, ela também tem a capacidade de gerar transtornos, vibrações que não são tão salutares, dependendo da escolha que você faça. Né? E aqui não vai nenhuma crítica a nenhum gosto musical, é uma questão científica, né? Pelo menos utilizando a ciência espírita. Então a gente sabe que pensamento é energia, né? A gente sabe que o pensamento é matéria, a gente cristaliza no nosso perispírito os pensamentos, né, que temos, e baseado nisso a gente tem as companhias que a gente espirituais, que a gente acaba escolhendo, atraindo, né? Então, assim, é de grande importância, né? E quando a gente amplia o nosso entendimento no âmbito científico da doutrina, que, aliás, eu acho que até um segmento da doutrina espírita que eu acho que é até um pouco preterida, talvez muitas pessoas considerem, por exemplo, a Gênese um pouco difícil, né, de entendimento, aí a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Né? É claro que nós estamos vivendo um momento em que o lado da evangelização, o lado do evangelho, com certeza sempre é extremamente importante. Mas eu sempre digo muito isso, o lado científico da doutrina, ele corrobora com o evangelho. Isso aí. De uma tal forma que você passa a entender o evangelho de uma forma muito mais real, cristalizada. Porque aí não na minha concepção, o lado científico da doutrina é o que dá a fé raciocinada. Né? Porque se Jesus fala, perdoa 70 vezes 7, e você fica no âmbito evangélico, ok, é porque Jesus é o nosso guia e modelo, tudo bem. Mas quando você estuda fluidos e sabe que se você não perdoa, você gera uma psicosfera perispiritual que desorganiza o teu fluido perispiritual e pode inclusive trazer problemas orgânicos para você,
você passa a compreender essa frase de Jesus de uma forma muito mais abrangente. Isso aí, né? muito mais profunda. Então eu acho que corrobora. Por que eu estou falando tudo isso, já que nós estamos falando de música? Porque isso vale para a música. Vale, né? Uhum. Eu ia entrar nesse mérito aí também, né? Porque a gente às vezes faz a análise dessa questão da música muito de maneira subjetiva, né? Mas a questão da melodia, da frequência, da vibração, ela tem impactos materiais, né? Energéticos no nosso organismo físico, perispiritual, né? E consequentemente espiritual também, né? Então, puxando um gancho em cima do que a gente estava falando, a música espiritual, ela vai nos nutrir espiritualmente, né? E nos reorganizar emocionalmente, vai ordenar melhor essa psicosfera que fica vibrando em torno de cada um de nós, Exatamente. né? Já a música que de uma qualidade duvidosa, para a gente não falar ruim, para não entrar muito nesse mérito, né? Ela talvez vai fazer o efeito contrário, desarmonizar essa atmosfera, né? Alimentar em nós determinados sentimentos, emoções. E por mais que você às vezes fale assim, não, eu não quero, mas tem uma questão energética, vibracional, que vem a partir dos sons que a música está produzindo, né? E que vai te afetar, né? Sim. Que vai te afetar de alguma maneira. Sem dúvida alguma. E essa reflexão é muito interessante, que até no sentido de alguma... Porque assim, né, muita gente diz assim, e a gente escuta muito com os jovens isso. Eu gosto da doutrina do Espírito, que ela não te proíbe de nada. E aí é como se fosse um álibi para você poder realizar qualquer coisa. Uhum. Né? Porque a gente tem livre-arbítrio, a doutrina não proíbe. A doutrina não proíbe, mas a doutrina te orienta. Ela te mostra os efeitos colaterais das escolhas, a consequência das escolhas. Então, não tem como a gente faz a analogia, não tem como você passar por um pântano sem se sujar. Né? Não tem jeito. Então, assim, não é bem que... de fato, não proíbe. Não proíbe. De fato, mas não te exime das consequências, né? Às vezes a gente confunde um pouco isso, né? A gente acha que pela doutrina não proibir, a gente entende como se ela estivesse me eximindo das consequências. Exatamente. Não, você pode, mas vai ter consequência, né? Exatamente. Isso aí é bem complicado mesmo. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Hércules, sobre voltar, porque o nosso público ele tem uma curiosidade muito nesse sentido aí, das questões da mediunidade, das influências espirituais e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a música pelo canal mediúnico, assim, pelo canal da inspiração. Você é um compositor, né? Você compõe músicas. Como é que é essa experiência para você? O que você tem de informações nesse sentido aí que possa trazer luz e clareza para a gente entender melhor essa questão? Nitidamente é um tipo de mediunidade, né? A mediunidade musical, inclusive, é catalogada na literatura espírita, né? Eu, no meu caso, falando especificamente, né, sobre mim, eu percebo nitidamente a influência espiritual. Então, assim, muita gente pergunta, como é que você compõe? Existe uma regra? Bom, no caso da música que é utilizada no movimento, a regra é você estar bem. Se você não estiver bem, então assim, a gente percebe muito bem, um período em que você está lendo muito, ouvindo coisas boas, que você está bem, né? A facilidade com que as inspirações vêm, a facilidade é maior, sem sombra de dúvida. E já tive experiências contrárias. Então, por exemplo, inclusive agora, nesse momento, eu estou aí envolto no novo álbum, né? Inclusive já dando aqui um spoiler. E coisa boa, que eu ia perguntar isso, tá, gente? Eu ia perguntar isso. Isso, a gente deu um pontapé inicial lá com o Luiz Henrique, lá de Belo Horizonte, né? Que foi que produziu o CD Portal. O Luiz Henrique era o que tocava com a Cacau? Isso. Incrível, incrível. Ele é bacana. Maravilhoso. E ele tem uma pegada no movimento musical maravilhosa, ele tem uma percepção. E Belo Horizonte é o lugar do Clube da Esquina, de onde a gente
bebe muito da fonte, Isso. né? Os grandes compositores. Maravilhosa essa fonte. Isso. Então, assim, eu ia dizer o seguinte, que tem uma das canções, eu fui lá, fiz as guias com ele e tal, mais uma, eu falei, cara, essa aqui eu não terminei ainda, deixa eu terminar. Eu tô com essa canção há 1 ano, sabe? E detalhe, é pela dificuldade, porque essa canção, ela fala sobre suicídio. Eu tive uma percepção de falar sobre isso, em função do aumento da estatística, que a gente vê com tanta, né, preocupação mesmo, né? Tristeza. Inclusive entre os jovens. Sim. Né? E aí eu falei, cara, eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que ter alguma canção, algo que faça as pessoas que estão com alguma dificuldade emocional de repensar, né? E a gente percebe, inclusive, um empeno, um bloqueio, né, para a gente poder... Então eu estou na metade da música e aquela facilidade que às vezes a gente tem de inspiração não tá fluindo tão bem. Então é como se fosse uma batalha. O tema é muito delicado. É muito né? delicado, é como se fosse uma batalha. Né? Mas canções como Sou um Ser Maior vieram em 20 minutos. Veio em 20 minutos. Né? Então assim, 20 minutos você estava com a música pronta. E uma prova viva disso, que parece até que quando às vezes eu comento isso, mas evidentemente no movimento espírita eu posso comentar que as pessoas vão entender e entender que não é uma lisonja, ou que não é, né, é realmente uma lisonja. Eu às vezes escuto as canções, e eu escuto muito as minhas canções. Faz muito bem de escutar, porque são boas. Não, eu escuto bastante. Tem gente que não curte, né? Às vezes grandes artistas falam, não, e depois que eu lanço o disco, a gente escuta tanto para fazer que depois eu não quero mais escutar. Não, eu escuto. Vira e mexe, às vezes eu abandono um pouquinho, mas vira e mexe eu escuto. E eu me pego, e aí é que vem a questão da não lisonja, eu me pego eu mesmo que fiz isso. Surpreso com algumas colocações, com algumas fugas melódicas, mas em especial na letra. Eu me pego surpreso. E isso é uma prova viva de que não é que a gente não tenha o recurso, mas é uma prova viva de que é algo inspirado. Isso aí. Porque algumas concatenações, algumas situações, a forma, às vezes, de conduzir as letras, a forma de falar de coisas tão expansivas em pequenas frases, eu fico, às vezes, meio surpreso, né? E eu acho que, na verdade, ao invés de ser uma lisonja, isso é uma prova de que é uma inspiração. Porque é como se eu estivesse vendo e ouvindo algo novo. Falei, gente, é isso que você falou, fui eu mesmo que fiz isso, mas de onde eu tirei isso? Isso, né? Kiko, é uma situação tão interessante que às vezes tem palavras que você não usa no seu vocabulário no dia a dia, mas que elas vêm. Elas vêm e aí você vai no dicionário, aí você vai no dicionário e é exatamente aquilo que você queria dizer. Então é uma inspiração total. E Deus ainda foi tão maravilhoso comigo que me colocou casado com uma professora de literatura. É, né? Isso. Então, ela adora também as composições e tal, acho extremamente poéticas, e ela diz assim, você percebeu que você aqui, nessa canção, você utilizou essa teoria? Eu falo, eu não faço a mínima ideia, né? Então, ela acha também, a gente às vezes se pega surpreso com esse tipo de situação, porque ela vem trazer teoria da literatura, mostrando ali alguma teoria da literatura. Eu falei, gente, então assim, com certeza é uma inspiração, né? Com certeza é um trabalho mediúnico. Agora, deixa eu reforçar uma coisa que você falou aí dentro desse contexto que eu acho que é muito importante. É preciso estar bem, né? Sem dúvida alguma. É preciso estar bem. Se a gente não estiver bem com a gente mesmo, né, equilibrado, em harmonia, a gente não vai produzir, a gente não vai conseguir ser um canal fiel e saudável, né, para a produção de alguma obra importante. E também queria comentar, e se você quiser complementar com alguma coisa, cara, o uso da música nas reuniões mediúnicas, né, a gente que trabalha diretamente com atendimento aos espíritos desencarnados,
em sofrimento, assim, quantas e quantas vezes nós vimos a música sensibilizar um espírito sofrido, assim, totalmente imbuído no sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de revolta. E você tem, às vezes, uma música com uma letra simples, mas que tem uma melodia envolvente e uma profundidade em termos de conceito, como aquilo desmonta, né? Desmorona aquela armadura que o espírito constrói em torno de si mesmo, em nome de uma vingança, de um rancor, de uma mágoa. Então a música ela tem um poder assim, realmente incrível para nós. E aí vamos falar agora sobre essa questão assim, das artes em geral, né, voltadas para a formação de caráter, especialmente da criança, da juventude. O quanto que você, Hércules, e a doutrina se reconhecem essa importância. E eu estou puxando esse tema porque às vezes os trabalhos de arte, eles ficam ainda muito menosprezados, né, dentro do movimento, igual você falou, né? Eu fico às vezes muito triste de a gente ver as pessoas não dando determinado valor para aquele movimento de arte que tem dentro do movimento espírita, porque consideram uma coisa menor ou de segundo plano, né? Que teoricamente importante é só se houver ali um orador falando, trazendo uma série de referências bibliográficas e aquela produção que ela vem adornada, né? Pela sensibilidade, pela poética, pela estética, ela é colocada em segundo plano, né? E o que a gente vê é que muitas vezes é esse aspecto que é colocado em segundo plano que atrai o jovem e a criança. Sem dúvida alguma. Nós temos lá no J. Lacerda, e eu percebo isso também no movimento aqui de Leopoldina, mas no J. Lacerda especificamente, né, que é a casa espírita que eu frequento em Cataguases, nós temos uma preocupação muito grande com a evangelização. Enorme, né? É a menina dos olhos da nossa casa. A gente tem várias atividades, como todas as casas, mas a gente tem um amor, uma preocupação muito grande com a evangelização, porque a gente sabe que é uma das atividades que tem esse poder, né, de pegar um ser que está na fase inicial, portanto, propícia às novas reflexões e tal. Então a gente tem uma preocupação e a gente utiliza a arte. E veja aqui que nós estamos vivendo um momento que a gente sabe que faz parte do processo de evolução, né? A gente sabe que Jesus está no leme da nave e que está tudo certo e infelizmente o ser humano às vezes opta pela dor e às vezes os momentos de transformação eles precisam vir pela dor porque às vezes a gente ainda não entendeu as transformações pelo amor. Então, muitas vezes, as grandes transformações, o crescimento, eles ainda precisam vir com uma certa dose de dor para que a gente tenha essa vontade de expandir. Então, estou só me baseando para chegar na tua resposta. Ok. Então, nós estamos vivendo um momento grave, né? Um momento que exigiria de nós aqui uma conversa de mais um seminário. Porque o que a gente vê hoje é uma deturpação dos valores éticos, a gente vê com preocupação esse aumento de suicídio, a gente vê um momento grave em relação à educação, na própria arte de forma geral, uma arte com um gosto médio, né, como diria Suassuna. Enfim, né, a gente vê tudo isso. Sabemos que faz parte de um processo de crescimento, mas é algo que preocupa. E dentro desse contexto, nós temos também a tecnologia, que é um movimento paradoxal, porque se por um lado a tecnologia deveria nos trazer, né, a possibilidade de mais crescimento, visto que você tem o mundo na sua mão através de um celular, a gente percebe
Tem gente que utiliza essa palavra, eu não gosto muito, mas tem gente que já se utilizou dessa palavra. É como se fosse um emburrecimento das pessoas. Eu ia falar sobre isso. Um emburrecimento, uma falta de vontade de se aprofundar nos temas e aquela coisa da rapidez, de você não ter mais tempo, né? O WhatsApp a gente coloca na velocidade 2 porque você já não tem paciência para escutar. A própria música, você não tem paciência para escutar um álbum. Outro dia o João Vitor falou comigo que vai estar conosco logo mais, e eu achei tão interessante, mas assim, me deu tanta reflexão, mas ao mesmo tempo uma reflexão que me causou uma certa angústia, que ele disse assim, cara, eu agora estou fazendo só EP. Ou seja, uma música simples, um single. Estou fazendo singles, porque as pessoas não estão tendo mais paciência para escutar um álbum inteiro. Eu olhei aqui e falei, gente, eu sou da época que eu esperava o vinil, comprava o vinil, sentava e escutava aquilo com tanto gosto e escutava diversas vezes. Né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é um desafio que nós temos no nosso movimento, né? Em especial na evangelização. E eu acho que a arte, agora respondendo a sua pergunta, eu acho que a arte é a única capaz, o único viés capaz de combater isso, né? Porque os jovens já não têm também, assim como todo mundo, a paciência. Então eles não querem, por exemplo, ir para um grupo de jovens e escutar a pessoa fazer uma palestra de 1 hora. Então é um desafio grande, e a arte ela tem um grande papel nisso, e a gente percebe isso lá no próprio Jota, que a gente utiliza muito da arte. Já utilizamos até mais, já tivemos coral, já tivemos grupo de teatro, né? Mas a música é extremamente utilizada e tal, não só nas dinâmicas, mas como no início das atividades. A gente tem um momento lá no Jota de meia hora, né, antes do início, em que a gente junta todo mundo num salão, de bebê aos mais, mais experiência, e faz ali, considerando que somos seres integrais, né, que o bebê pode ter mais idade do que eu. Isso. E aí a gente coloca todo mundo ali, e muita gente pode dizer, e às vezes ali são feitas dinâmicas e estudos, ou interpretações de música, que a gente pensa assim, as crianças, gente, isso não é para criança. Eles dão show na gente. Eles dão um banho de interpretação, entendeu? Então é essa visão. Então eu acho que a arte, ela tem esse poder, ela tem esse papel. E só voltando um pouquinho atrás, num ponto que você colocou, né, sobre a questão da mediunidade, a gente percebe, né? Olha a importância da música. Se nós formos nos reportar a Chico Xavier, por várias vezes, inclusive no programa Pinga Fogo, quando solicitaram ele para fazer a psicografia, a primeira coisa que ele falou, a gente pode colocar um pouco de música, né? E em vários momentos, né, que Emmanuel dizia a ele, escuta música, porque ele às vezes era agredido, era atacado. Por que eu falei aqui da canção que está falando sobre suicídio, que eu estou com tanta dificuldade? Porque a gente sabe, infelizmente a gente sabe que temos os espíritos que às vezes nem são inimigos pessoais, mas são inimigos do crescimento. Querem que o planeta permaneça ali emperrado e tal, porque se compraz ainda, né? Se compraz da forma como está. Então, a música, a arte, eu acho que ela deveria ser uma preocupação de todos os dirigentes, de implantar, de investir nisso, porque eu acho que hoje, a única forma capaz da gente resgatar esses jovens, de manter esses jovens e de combater esse momento grave que a gente vive. Agora, falando um pouquinho sobre esse momento, Hércules, você chegou até a usar um termo que eu ia usar também, né? A questão do emburrecimento, assim, né? Você acha que é um emburrecimento ou você acha que é um grito, né? Eu tenho essa impressão, estou já antecipando a coisa aqui, né? Um certo se debater, né? É como se, eu visualizo da seguinte forma, eu não estou conseguindo
construir o conceito, eu vou tentar colocar dentro da maneira como eu visualizo. Imagem, né? Eu visualizo como se uma grande... Eu estou acostumado aqui com a escuridão, e aí eu estou aqui confortável nessa escuridão, e aí vem uma grande luz em minha direção e eu começo a ficar desesperado. E aí eu me debato nessa grande luz, aí isso está chegando devagar, mas eu vou me debatendo e eu quero de alguma forma manter essa luz, essa escuridão, não que a escuridão esteja aumentando, mas eu estou me debatendo mais porque a luz está chegando. Você acha que é isso ou não? Não, está havendo um emburrecimento mesmo das pessoas. Eu acho que tem os dois lados, tem o lado material e o lado espiritual. Nós como espíritas, a gente não pode olhar para esse processo e ficar desanimados, porque a gente sabe que isso faz parte do processo. Poderia ser diferente? Poderia. Mas como diz a Joana, já há muito tempo, né, nunca houve tanto amor na face da Terra. Infelizmente, a própria doutrina nos diz, né, que o bem, o amor, ele anda de luvinha de pelica, né, enfim, ele não gosta de holofote, enquanto que o mal adora um holofote e tal. Então o que mais a gente vê são as coisas ruins, né? Eu acho que, bom, os espíritos nos dão conta que nós estamos vivendo um momento de fato derradeiro, vamos dizer assim, no sentido de que os espíritos que ainda se comprazem, que ainda não entenderam a necessidade da mudança para continuar vinculado a esse planeta que vai se transformar, né? É fato, né? É fato, vai se transformar e a gente precisa estar preparado para estar vinculados, continuar vinculados a esse planeta, se assim nós tivermos condição, né? Então, existe sim espíritos que estão aí, inclusive a gente tem notícias de que muitos espíritos estão tendo oportunidades derradeiras, né? De estar conosco aqui e tal. Então eu acho que existem os dois lados. A questão espiritual, nós espíritos temos que visualizar isso como uma forma natural e tentar de alguma forma auxiliar nesse processo, seja através da música, da arte, da evangelização, né? Da vibração, né? Da oração. Prece, né? Exatamente. Mas sim, eu acho que existe também essa questão... Como nós estamos no mundo material, existe a questão material. Eu acho que a questão, o advento da internet e tal, a gente ainda não conseguiu lidar com essa coisa. Tudo é muito novo e numa velocidade muito grande. Então a gente não conseguiu ainda entender os benefícios e utilizar da melhor maneira possível. Porque assim como tudo na vida, né? A energia nuclear, a pólvora, tudo você pode utilizar para o bem ou para o mal, né? Assim também eu acho que tem acontecido com o advento da tecnologia. A velocidade de crescimento disso é tão grande que a gente não está conseguindo lidar com isso. A enxurrada de informações, a gente não está conseguindo lidar. E hoje nós já temos catalogados, recentemente eu fiz uma palestra exatamente sobre isso, e eu me impressionei ao estudar para fazer a palestra, né? Porque hoje nós temos catalogados aí mais de 13 doenças já relacionadas à utilização indevida do celular ou da internet de forma geral. E uma delas, que mais me impressionou, é a diminuição das sinapses. A falta de memorização. A gente está perdendo a capacidade de memorizar, né? Por quê? Porque é tudo rápido e você sabe que você vai fazer a consulta, então você não tem interesse em memorizar determinadas coisas. Então eu acho que existem os dois pontos. Mas nós que somos espíritas e sabemos que existe uma trajetória espiritual, eu prefiro pensar como você. Eu prefiro pensar que é um momento de debater. É a tal dor. Esse debater que você comentou, eu acho que a gente pode sintonizar com essa dor que eu falei, né? Uhum. Tudo às vezes tem que ser com dor. Então, de fato, é um momento em que as pessoas estão se debatendo, aqueles que não querem seguir vão se debater e talvez não tenham a oportunidade de permanecer. Mas Deus, na sua misericórdia, permanecer no planeta, mas Deus, na sua misericórdia, a gente sabe,
que não vai deixá-los desamparados. Não deixa ninguém desamparado. A gente espera poder estar nessa leva de espíritos que terão a oportunidade de permanecer, né? Mas é isso. Muito legal. Nossa, importantíssimo todos esses pontos aí, né? Então agora vamos falar, são 9h40, daqui a pouquinho a gente está indo para o final. Vamos falar do nosso evento de logo à noite lá no Tintino. Conta pra gente um pouco aí dessa história do Nas Asas do Som, quem compõe, que tipo de música que vocês fazem, o que a gente vai poder perceber e sentir logo à noite lá no Tintino. Uhum. Olha, eu acho que de pronto que essa história do Nas Asas do Som, porque muita gente pensa, é uma banda? Não, é um projeto. A gente entende como um projeto. E é muito interessante, porque ele denota o nosso amor pela música e pela doutrina. Porque é um projeto que tinha tudo para dar errado. Não tem absolutamente nada para dar certo. Por quê? Porque são 7 agendas diferentes, né? A gente tem ali 7 pessoas com 7 agendas individuais, muitos deles, inclusive, com agendas no âmbito musical de forma profissional, que é o caso do Candian, que é o caso do Felipe, que eles trabalham com música, é a profissão deles. Então são 7 agendas diferentes de 7 integrantes que vivem em cidades diferentes. Então você imagina, né? Como que isso se deu, como que se reuniu esse povo com 7 agendas, com 7 cidades diferentes para se reunir. Fico imaginando a engenharia da espiritualidade, né? Exatamente. Tanto que a gente brinca, né, que praticamente a gente ensaia nas apresentações. Né? Mas são 7 pessoas, né? A gente tem ali o Felipe Carretiero, que é de Três Rios, né? Nós temos o maestro Felipe, o maestro Wagner Candian. Eu falo assim, ele não gosta muito, mas ele inclusive formado em música, né? Que é o pianista, né? Excepcional. O João Vitor, que tem um trabalho maravilhoso, né? Incrível. O Alan Filho, que infelizmente, em função de contingências na sua vida atual, ele não vai conseguir estar conosco hoje, não tem conseguido estar nas últimas apresentações, ele teve uma filhinha recentemente, se mudou de cidade. Então, assim, são situações que têm impedido ele de estar conosco. Mas a gente mantém, inclusive, canções dele, né, no repertório e tal, uma forma de homenagem, uma forma de trazê-lo para a apresentação, mesmo ele não estando presencialmente conosco. A gente tem o Sader, né, que todo mundo conhece como o Sader da Beth, né? Isso, É difícil desvincular os dois, que toca baixo conosco, que também é fantástico, né? Uma pessoa fantástica. Cara, incrível. Temos o Lucas que toca violoncelo, né? E eu lá, no meio dessas feras todas, né? Que é outra fera também, para com isso. O que eu acho que a gente pode esperar, e pelo menos o que eu vejo, a visão que eu tenho, é que são canções com muita reflexão, né? Em todos os sentidos, muita reflexão. E é interessante porque isso começou com um convite que o Gabriel, lá do Espírito Santo, nos fez. Ele ligou para o João Vitor e falou, cara, é engraçado, eu percebo uma certa similaridade no trabalho seu, do Hércules e do Alan Filho. Vocês têm, assim, algo muito em comum, musicalmente falando. Por que vocês não vêm cantar juntos? E tudo começou a partir daí. A gente foi para o Espírito Santo, gostamos da ideia, tentamos montar ali um roteiro em que cada um cantasse canções do outro, ou cantassem juntos as canções uns dos outros, e deu muito certo. E aí a gente começou a fazer essa apresentação em vários lugares. E eu estava em Três Rios, fazendo uma apresentação, eu era, acho que se não me engano, o último a me apresentar, e no meio, na última canção, Sou um Ser Maior, que eu estava tocando, de repente aparece um solo do nada, né? E eu fiquei meio perdido, onde está saindo esse som e tal, e era o Felipe Carretiero, que começou a solar no meio da música, isso não estava combinado, eu nem conhecia o Felipe Carretiero, depois ele me contando que foi o Iaçu que falou, cara, toca aí que ele vai gostar e tudo, não, pelo amor de Deus,
Enfim, depois ele veio me pedir desculpa. Ele, cara, pelo amor de Deus, você me desculpe, eu interferi na sua música. Eu falei, cara, eu não vou te desculpar de jeito nenhum. Aí ele ficou meio assustado. Eu falei, eu só vou te desculpar se você participar conosco de um projeto que nós estamos fazendo aí e tal. Aí veio o Felipe, veio o Wagner, e a gente foi agrupando as pessoas, né, chamando, sentindo necessidade de ampliar, de incorporar. E surgiu esse projeto, né, que é um projeto de muita alegria para nós. Mas é um projeto que, como eu brinquei, né, é um projeto que tinha tudo para dar errado. Mas é sempre um momento de grande alegria, né, porque, além de tudo, a gente percebe a alegria da amizade, que eu acho que é o que impulsiona. E se tem uma coisa, pelo menos no movimento musical mineiro, apesar de termos companheiros que são do Rio, mas, por exemplo, o João Vitor é de Itapiruna, mas é aqui, né? Na fronteira. A mesma coisa, o Três Rios, que é também está na fronteira. Tá na fronteira. Então eles têm, eu brinco com eles, vocês têm uma alma mineira, né? Isso. Inclusive a gente percebe nas próprias melodias, né? O Felipe, eu tenho várias músicas com o Felipe, e tem uma canção do CD íntimo que ele faz, inclusive, um trem, né? A melodia que ele criou é como se fosse um trem de ferro, né? Eu falei, vocês são mineiros? E eles falam, não, sou mesmo. Eles gostam dessa peste. Então é isso, eu acho que essa amizade, esse amor à arte, né? E esse amor, evidentemente, à doutrina, é que nos impulsiona, né? A continuar. Apesar das dificuldades, você mesmo, né, teve a oportunidade de ver que você faz o convite, às vezes a pessoa faz o convite e a gente tem que ver 7 agendas, vamos ver se os 7 têm disponibilidade, vamos ver se não tem nenhum, mas enfim, acaba encaixando em alguns momentos, como foi o caso de hoje. E aí a gente reforça o convite às pessoas, né, para estarem conosco lá hoje à noite. Eu acho que vai ser um momento de grande alegria, um momento de grande emoção para nós também. A minha esposa comenta muito isso, né? Como que a amizade, além de tudo, impulsiona tudo isso. A gente se vê muitas vezes, na grande maioria das vezes, para não dizer quase todas, emocionado no palco, um com as canções dos outros. Eu me emociono até agora. Tô vendo. Então assim, é muito legal, é muito interessante e eu acredito, assim como teve o Clube da Esquina, assim como teve vários movimentos musicais, eu acredito que isso tudo seja divino, sabe, Kiko? Tudo é um movimento divino, então eu acredito nisso também. Eu acredito que cada um com as suas agendas é um movimento divino, mas também esse grupo é um movimento divino no sentido de levar aos corações, além dos nossos, levar alguma coisa de bom, alguma reflexão, alguma emoção. E a gente sabe que nesses momentos, eu sempre digo isso nas apresentações, esses momentos viram uma usina de energia. Isso. Uma usina. Falar sobre isso. Né? Uma usina de energia. Por quê? Porque não só os músicos, naquele momento nós temos todo o público prestando atenção numa letra, se enternecendo com uma melodia, portanto todos vibrando em uníssono em algo bom, em belo, às vezes buscando algum sentimento, né? Eu escuto muito isso, poxa, naquele momento eu lembrei disso, lembrei daquilo, então buscando até resolver sentimentos contraditórios ali naquele momento, com alguma frase de alguma canção que veio ao encontro daquele sentimento, daquela emoção, e aquilo de alguma maneira auxilia nesse processo. É muito legal, é muito bacana demais. Eu ia comentar sobre isso, assim, acho que quem vai, né, e participa desses movimentos, você tem uma questão do entretenimento, né, que é um momento bonito, esteticamente é legal, é confortável para o ouvido e tal. E tem também essa questão espiritual, que é a manipulação dos fluidos energéticos que ganham, que são potencializados nesses momentos ali, né? Então, acho que para quem vai, cara, acaba que se submete a um tratamento espiritual, assim, né? Se submete ao tratamento e não tem ideia da participação que tem no tratamento de pessoas à distância, em hospitais. É isso mesmo. A espiritualidade relata isso para nós, né?
que esses momentos, eles produzem tanta energia positiva que eles conseguem, os espíritos, né, eles conseguem retirar parte dessa energia e levar até pessoas que estão em outros lugares em sofrimento, né, para que elas sejam tratadas. Então isso é fabuloso, é magnífico. Você que está nos ouvindo, se quiser ir, estou reforçando o convite aqui agora, lá no Tintino Pires, no São Cristóvão, Rua Nilo Colonna dos Santos, número 206. Todo mundo sabe onde é que fica o Centro Espírita Tintino Pires, lá no São Cristóvão, às 20 horas, nas Asas do Som. Nós vamos fazer uma viagem linda, cheia de bons sentimentos, e você não pode perder. Você tem que estar lá com a gente, porque eu tenho certeza que vai ser muito feliz, vai ser uma noite muito iluminada. E eu queria comentar uma última coisa, a gente ainda tem um tempinho. É claro que a gente respeita e admira muito, que eu tô puxando uma sardinha, tá? A gente respeita e admira muito cada um dos trabalhos individuais que vocês fazem, né? Inclusive de amigos que são amigos nossos também, que não estão nesse projeto, não conseguiram estar nesse projeto. Eu tenho certeza, porque eu conheço um pouco do coração de cada um de vocês, se vocês pudessem, vocês agregavam umas 20, 30 pessoas, né? Mas não dá, a gente sabe que não dá. E aí a gente admira muito individualmente o trabalho de cada um de vocês. Mas, Hércules, esse movimento de se unirem, isso é de uma beleza, cara. Eu acho que isso é um retrato tão fidedigno da dinâmica divina, assim, que usa o tempo todo das nossas complementaridades para fazer mais e melhor, né? Assim, ó, você vê, eu tô aqui mediando esse programa, Gabriel tá aqui atrás das câmeras filmando. Eu não conseguiria dar conta de tudo, né? Tem uma turma enorme lá no Tintino agora, imagino, organizando tudo. Tem um pessoal em casa organizando comida, lembrancinha, e, sabe, o Leandro em São Paulo, né, mexendo com a arte, porque a gente vai lançar o tema da Cogel esse ano. E que também, assim, vou dar um spoiler aqui, tá, gente? Tem a ver com essa reunião de vocês. Que legal. Então, eu acho isso tão bacana, cara. Sim. E eu acho que a gente precisa tanto valorizar esse tipo de coisa. Não que individualmente a gente não deva fazer as coisas. Eu acho que a gente deve sim, né? Mas, cara, a reunião de esforços, você se disponibilizar para estar junto e construir algo junto, né? Você dar uma parcela sua, eu acho isso tão bacana, cara. Isso ganha uma força, assim, absurda. Eu vejo muito aquela teoria, quando há esse tipo de reunião. Eu amo duetos, por exemplo, na música, sabe? Eu adoro duetos, assim. As minhas playlists são compostas por muitos duetos. Eu acho que é muito... quando a gente vê esse tipo de fenômeno acontecer, é muito aquela coisa de que quando 2 mais 2 dá 5, dá 6, dá 8, sabe? Assim, eu acho que é isso, assim. Fica tão maior... E o trabalho individual de cada um de vocês já é muito bom, muito grande, muito interessante. Mas fica tão maior... mas são as mesmas músicas, Kiko. Cara, são as mesmas músicas, mas tem uma energia, né? Tem um ectoplasma se somando ali que é fabuloso, é fantástico. Então, acho que vale a pena muito valorizar isso. Sem dúvida alguma. É uma irmandade, né? O axioma de juntos somos mais, é verdade. É uma forma de admiração, de homenagem uns aos outros. É muito legal, sim. Eu também, vou totalmente ao encontro da tua percepção. Isso mesmo. Acho que é muito bacana. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa Luz do Amanhã, deste sábado, 25 de outubro. Como é que tá aí? Tá tudo? Ok, bom dia. Bom dia. Temos aqui, Hugo Brunsandim. Bom dia, meus amigos queridos. Um forte abraço para vocês. Convido a todos para a 16ª Mostra de Música Espírita, Leopoldina convida. Isso aí. Né, reforçando aqui, às 20 horas, Centro Espírita Tintino Pires, com o grupo Nas Asas do Som, né? Reforçando aqui. E também, Na Luz do Espiritismo, bom dia, excelente tema.
Muito bom. Obrigado aí, Obrigado. pessoal que está conectado conosco. Chegamos ao final do nosso programa Luz do Amanhã, um super programa, lindo, maravilhoso, mas dá para continuar, né? Você pode rever o programa no canal do YouTube e você pode se organizar para estar lá com a gente hoje, às 20 horas, assistindo a nossa mostra com Nas Asas do Som. Gente, vai ser muito bacana. Um grande abraço a todos. Hércules, por favor, se despeça dos nossos amigos. Um abraço, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade da gente falar um pouquinho, né, sobre esse tema. E deixo aqui o meu abraço a todos que nos ouvem, nos assistem, né, e até logo mais. Isso aí. Grande abraço, nossos queridos ouvintes da Rádio Princesa FM 104,9, nosso programa Luz do Amanhã. E até o próximo sábado. Tchau, galera do YouTube. Valeu, pessoal. Paz e bem.